Five Nights at Freddy's é com certeza um dos melhores jogos de terror de todos os tempos, seja por sua gameplay, personagens inesquecíveis e sua história para lá de complexa, mas até que dá pra entender. Com o lançamento do novo FNAF Secret of the Mimic, muitas pessoas gostaram desse FNAF, muitas não gostaram. Pelo caso do jogo ser um pouco diferente, a gameplay ser inspirada em Secret Breach barra Secret Breach ruim, mas ainda assim é talvez um bom jogo. E pelo menos pra mim, é um dos melhores Five Nights at Freddy's que eu já vi até os dias de hoje. Mas hoje nós não estamos aqui para falar sobre a gameplay do jogo, mas sim sobre um personagem específico que desde quando foi introduzido na franquia já vem trazendo polêmicas. O Mímico. O animatrônico criado por Edwin Murray lá nos livros Tales from the Pizzaplex, que acabou aparecendo aqui agora nos gameplays do jogo, e também o centro das atenções de Secret of the Mimic, já que o jogo é 100% focado no Mimic e na história do Edwin Murray e de sua família. Infelizmente, muitas pessoas não gostaram de Secret of the Mimic. Eu até entendo, ou talvez não seja o que eles esperavam, enfim. Mas uma coisa que talvez você concorde comigo é que o Fred nem aparece. Por que carregar o nome Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic, sendo que o Fred mal aparece? Sim, eu sei que ele aparece, mas muito pouco. Ele é mais mencionado do que aparece. Mas hoje nós vamos imaginar o que aconteceria na história de Five Nights at Freddy's se o Mímico não existisse. Como seria a história? Ela seria a mesma? Quais coisas mudariam? Quais ainda se manteriam? É isso que nós vamos ver neste vídeo. E no final dele, pode ter certeza que você vai agradecer pelo Mímico existir na franquia de Five Nights at Freddy's. Para quem não gosta do Mímico, é um tanto quanto irônico, né? Mas vocês vão entender o porquê disso. Bem, começamos então com o FNAF Secret of the Mimic, que já não teria esse nome, até porque o Mímico não existe. Então, entramos para a história de Edwin Murray e sua família, e o trágico acidente que aconteceu com a sua esposa, Fiona. Bem, talvez nessa linha do tempo que iremos traçar, Fiona não tivesse morrido. Ou no caso, ela teria, mas Edwin Murray não construiria o Mímico para substituir a sua esposa. E talvez o David também não teria morrido, ou teria, mas não teria influência do outro Mímico para construir o Mímico defeituoso, aquele pelo qual está sendo o antagonista do FNAF Secret of the Mimic, e que a gente vê vestindo as roupas e vindo atrás do Arnold. Bem, e aí começa a história. Se virmos por essa linha do tempo, já que o Mímico não existe, como eu disse, talvez a família de Murray não teria morrido, ou se tivesse, ele só iria carregar o fardo e não iria tentar reconstruir ela. E nisto, William Afton compraria a fábrica, talvez se os negócios ainda fossem mal nessa linha do tempo, e provavelmente foram. Assim, William Afton comprou a fábrica de fantasias de Edwin Murray. E assim começa a história de Five Nights at Freddy's mesmo, aonde agora entramos para o FNAF 4, aonde acontece a mordida de 83 e também aonde se passa naquele quarto escuro cheio de animatrônicos de terror, onde se passa o FNAF 4. E logo após esse, a gente vai para o Sister Location, onde todos os eventos já se passaram, e aí temos o Michael Afton indo salvar a sua irmã na fábrica do seu pai, onde descobre que a sua irmã se transformou, no caso não se transformou, mas se tornou acidentalmente a Circus Baby, onde todos aqueles eventos do jogo acontecem. O Michael acaba sendo ferido, talvez até morto, e transportando o Energy, onde a gente vai pro FNAF 2. Onde lá temos os Toys, temos os Withereds e temos os Shadows, que não são tão influentes assim, mas enfim.
o papo não é sobre eles, então, né, vamos continuar com a história. Bem, ali acontecem os eventos, e aí vamos para o FNAF 1, onde ali no FNAF 1 se passa, bem, os eventos do renascimento do Springbone, aonde, bem, o William destrói os animatrônicos e se torna o Springtrap. A gente vê isso no minigame e também a gente vê isso nos filmes, ironicamente, né? No FNAF 1 e aonde a gente também vê o William se transformando no Springtrap. Bem, é uma cena até que boa. Quem assistiu o filme de FNAF, bota aí nos comentários. Quem lembra, né, do filme de FNAF agora, né? Enfim, caraca, vai fazer 2 anos que esse filme foi lançado. Pera aí, pensamentos intrusivos, desculpa. Mas, bem, aí a gente vai para o FNAF 3, onde aí começa a brincadeira. Bem, como a gente sabe, o William se tornou Springtrap e agora a gente tem, né, aquela atração cheia de hologramas feita para meio que esconder e brincar até com os acontecimentos da Fazbear lá em 1900 e sei lá das quantas. Bem, nisso a gente vai pro FNAF Pizzaria Simulator, onde tem o Molten Fred, a Left e todos aqueles bichos lá, e o jogo termina com um incêndio. De novo não! Mas enfim, nisso a gente tem o Ultimate Custom Night e depois o Help Wanted e o Help Wanted 2, onde aí é onde literalmente a história muda. Bem, se vocês sabem da história do FNAF, vocês já sabem o que acontece aí. Mas, pra quem não sabe, eu vou dar uma breve relembrada. Bem, esse é um jogo VR feito pela Fazbear, onde, bem, é o FNAF, mas basicamente em realidade virtual, com uma coisa que chama mais atenção do que tudo. Bem, estamos falando, é óbvio, né? O Glitch Trap. Basicamente, os funcionários que irão fazer esses jogos, os beta testers, né, testaram e descobriram esse glitch, o Glitch Trap. Mas, para o Glitch Trap nascer, muitos achavam que era por causa do William, mas não tinha explicação. Ou se tinha, era uma explicação assim, meio inacreditável no mínimo. Como vocês viram na história do FNAF, que, pra quem assistiu, né, da história do FNAF de minha amiga Corey, né, vocês sabem que, bem, literalmente aquela história mesmo do FNAF lá de alguns anos atrás aí. Ah, saudade. Enfim, ela meio que, essa parte aí meio que fica meio aberta, porque Gosma foi no mínimo assim, né? Eu ainda, né? Eu não acredito, né? Eu acredito ainda, até porque eu ainda acho que o FNAF 40 se passa no espaço daqui a pouco. Mas assim, bem, pra quem sabe, bem, essa é a história. Mas nessa nova versão com o Mímico na história, a gente sabe que as placas dele foram escaneadas porque ele estava lá no Pizzaria Simulator, escondidinho ali entre as sombras. E bem, como muitos sabem, assim se nasce o Glitch Trap. Mas já pra quem não sabe, os funcionários que iriam fazer esses jogos pegaram os animatrônicos lá do FNAF 6, o Pizzaria Simulator, e trouxeram eles para escanear suas placas e ver o que eles passaram. E infelizmente a placa do Mímico foi escaneada, enquanto ele estava lá desligado de boa. E bem, ele foi transportado para o Security Breach, mas a gente vai chegar nisso já já. Bem, Glitch Trap nasce e aí é que acontece a cagada. Por quê? Ele entra na mente da Vanessa depois de fazer, né, aquele churrasquinho com o outro funcionário. Bem, eu não posso falar a palavra, né? Então ele desviveu aquele funcionário de um jeito bem cruel e agora era a vez da Vanessa. E pra quem sabe, né, para as pessoas que já sabem da história, Vanessa é a Vayne. É basicamente teorias, enfim, né, teoria, todo mundo já sabe, né? Até quem não é fã de FNAF sabe que ela é a Vayne, né? Mas enfim, aí ela se voluntaria para ser guarda do Security Breach, onde a gente vê a história do Security Breach se desenrolando. Língua presa. Enfim, e aí
é que entra a história do Secret Breach, aonde o livro Tales from the Pizzaplex acontece, porque o Pizzaplex é onde se passa o Secret Breach. E bem, onde acontecem os eventos do Secret Breach se passa no livro Tales from the Pizzaplex, e é o lugar que o Mímico foi introduzido. Mas pensa bem, a história do Secret Breach ela só acontece por causa do Glitch Trap. E também lembramos que o Glitch Trap não existiria, já que o Mímico não existia. Então, bem, pensa um pouco. O Mímico não existe, então tá, o Glitch Trap não vai existir. Logo, o Help Wanted é um jogo normal. Finalmente um jogo normal de FNAF. Olha que incrível, né? Enfim. E como o Mímico não existe? Bem, como eu disse, Help Wanted ser um jogo normal e Security Breach aconteceria, mas talvez o ruim não aconteceria. Até porque o Gregory iria salvar a Vanessa? Não, porque o Glitch Trap, no caso, né, o Glitch Trap, que é o Mímico, né, no caso o Mímico, ele não teria desvivido aquele funcionário. Logo a Vanessa depois, né, que era outra beta tester, não ia ser segurança, porque não ia ter influência do Mímico nela. E é aí que entra a questão, a chave da questão. Por quê? Security Breach seria um jogo assim que não ia ter por que existir. Porque tipo assim, óbvio, né, o William Afton ainda tá vivo. Mas quem sabe, né, talvez alguém, né, algum outro funcionário, ou talvez o próprio Gregory mesmo, vai lá e destrói o William de uma vez por todas. A gente sabe que matar o William é um pouco difícil, porque, bem, né, always come back. Mas, enfim, se ele conseguir, né, vamos teorizar que ele conseguiu, né, ele conseguiu. Ele voltou por algum motivo que eu não sei e foi lá, mas pensa, aí que vem a sacada, porque o Blob mataria o William, né? Mataria, né? Até né? Springtrap, mano. Springtrap, William Afton e matar na mesma fase é difícil, mas enfim, né? Enfim, vamos continuar. Eu acho que basicamente o que aconteceria aí seria um pouco meio vago, porque se o William morresse mesmo nesse FNAF, o Blob teria, né? O Blob, que é o Molten Fred, junto, né, de todos os animatrônicos, né? Eles iam se vingar pelo William ter matado eles quando era vivo e colocado no corpo dos bichão. E aí que vem a cagada, porque o ruim não existiria. Já que o Mímico não existe, por que o ruim existiria? O FNAF é ruim, tá? Eu tô falando do ruim, tá? Eu tô falando ruim só pra brincadeira, pra zoeira, mas é FNAF ruim, FNAF ruínas, entendeu? É o Security Breach ruim, daquele lá da Cassie, tá ligado? É aquele lá mesmo. Enfim, a gente vê que, bem, esse jogo meio que não teria sentido, porque a Cassie não ia lá salvar ninguém, né? Tipo, o Gregory tá de boa agora. E aí que vem a cagada, porque... E aí? Como que ficaria essa história? Bem, é aí que vem a sacada. Não existiria, porque o Mímico não existe, o Ruin não existiria, e o Secret of the Mimic seria... Nem seria um jogo, porque seria muito curto, não ia ter animatrônico nenhum pra atacar o Arnold, né, então. Mas a história de FNAF se manteria a mesma até o FNAF Help Wanted, onde o FNAF Help Wanted seria o único jogo de FNAF que era normal, sem nada de muito anormal por trás. E o Security Breach seria só um shopping, sem criança, sem nada, sem bicho ruim, sem nada. A não ser, né, do William, que seria só uma ameaça lá no fundo. As crianças não iriam morrer, já que, bem, os animatrônicos não são, né, não estão sendo controlados pelo vírus Glitch Trap. Então, bem, se você é fã de FNAF, agora você entende a importância do Mímico. E se você também não é, agora você pelo menos entendeu um pouco da história de FNAF. Pelo menos eu espero que sim, né? Enfim, esse foi um vídeo bem grande, foi difícil de produzir. Minha avó tá lavando roupa aqui, tá fazendo uma barulheira com esse tanquinho aqui, tá bem difícil de gravar, mas, bem, eu tô fazendo isso por vocês, galera. Vocês são incríveis, eu amo vocês, cada um de vocês. Sério, é difícil gravar. Mas, enfim, né?
Se inscreve aí pra dar uma ajuda pra nós aí, brother. Tamo junto. Enfim, Jesus te ama. Falou, tamo junto, galera. Falou.